Alô, galera, aquele abraço. 3 partidas deram sequência nesta quarta-feira, a 24ª rodada, quinta do retorno do Campeonato Brasileiro. 4 gols marcados, 1 para Fluminense, 1, Cruzeiro 0, 3 para São Paulo, 1, Fortaleza 2. Goiás e Flamengo, 0-0. Flamengo e São Paulo focados na decisão da Copa do Brasil que acontece domingo no Morumbi. Fluminense focado na decisão, jogo de ida pelas semifinais da Copa Libertadores, semana que vem no Maracanã tem Fluminense e Internacional. Flamengo poupou meio time, São Paulo poupou o time inteiro e o Fluminense jogou com força máxima. Marcelo na reserva, Arias lesionado, quem mais aí? O Ganso, poupado também. Então, na verdade, quem realmente poupou a galera foi o São Paulo, que perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. A partir de agora, esta sequência de rodada do Campeonato Brasileiro. Faltando agora mais 5 partidas para terminar essa 24ª rodada. 3 jogos na quinta, 1 jogo na sexta, 1 jogo também no sábado. Antes de falar da rodada, falar da KTO. Na tela para você aqui do lado, ó, as odds para Grêmio e Palmeiras que jogam nesta quinta-feira à noite na Arena. É o segundo colocado Palmeiras contra o quinto colocado Grêmio. Aliás, o Fluminense venceu, entrou no G4, tirou o Grêmio agora do G4, o Grêmio é quinto colocado. Vamos lá. Vitória do Grêmio pagando 2,90, empate 3,33, vitória do Palmeiras 2,42 são as odds para Grêmio e Palmeiras. Entre você também no site da KTO. A KTO não tem aplicativo, gente, hein? É site kto.com. Entra lá, te inscreve, faz teu primeiro depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho, kto.com. Vamos nessa. 0-0 entre Goiás e Flamengo. O Mengão, que entrou em campo com 6 jogadores que começaram a partida contra o São Paulo, no Maracanã, jogo de ida pela Copa do Brasil. O Flamengo perdeu por 1-0, e aí o São Paulo repetiu 6 jogadores que começaram contra o São Paulo. São eles: Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vitor Hugo, Gerson, Pedro e Bruno Henrique. Esses 6 começaram a partida. E o São Paulo promoveu a estreia do goleiro Rossi. Finalmente o Rossi acabou estreando. Lembrando que, pessoal, o Flamengo aí, 15 rodadas no G4, 14 rodadas seguidas no Mengão no G4, mas, como empatou, o Flamengo veio para a 6ª posição, tem 40 pontos na tabela, portanto o Flamengo, nesse momento, perdeu a condição de G4, de vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Claro, se no próximo domingo, no Morumbi, o Flamengo vencer por 1 gol no tempo normal e ganhar nos pênaltis, ou se vencer por 2 ou mais gols no tempo normal, vai ser campeão da Copa do Brasil e aí vai estar classificado para a Libertadores. Ok? Mas pelo brasileiro, o Flamengo caindo para a 6ª posição. Já o Goiás não vence há 5 partidas, mas de qualquer forma tem apenas uma derrota nas últimas 10 rodadas do Brasileiro. O Goiás é um time que empata muito. Sábado, dia 30 de setembro, tem o Flamengo no Maracanã em casa contra o Bahia. E na segunda-feira, dia 2, é a vez do Goiás entrar em campo contra o líder Botafogo do Rio. Então, no sábado tem Flamengo e Bahia, na segunda-feira, Botafogo e Goiás. Flamengo, 6º colocado, 40 pontos na tabela. Depois eu passo toda a tabela certinha aqui, ó. O Goiás, pessoal, é 15º, tem 26 no momento, 2 a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Vamos para Fluminense e Cruzeiro. O Flu venceu o Cruzeiro. O Léo Fernandes, uruguaio, marcou aos 21 do segundo tempo, gol da vitória, o único gol da partida, 1-0 para a equipe do Fluminense. O Diniz poupou, na verdade poupou o Marcelo e o Ganso, né, porque o Arias está lesionado. O Marcelo entrou no segundo tempo. Então praticamente time força máxima, sem o Arias, sem o Marcelo, sem o Ganso, para a largada, para começo de partida entre Fluminense e Cruzeiro. O Flu, pessoal, tem apenas uma derrota nas últimas 5 rodadas e tem agora 5 vitórias nos últimos 10 jogos. Então, nas últimas 10 rodadas no Brasileiro,
o Fluminense venceu 5 dos seus últimos 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Volta a jogar no outro sábado ainda, dia 30 de setembro, contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Já a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma vitória nas últimas 10 rodadas. Isso mesmo, só uma vitória nas últimas 10 rodadas. O Cruzeiro que volta a jogar agora no domingo, dia 1º de outubro, em casa, em BH, contra a equipe do América. É o duelo Clássico Mineiro. Então o Fluminense aqui, ó, quarto colocado com 41 pontos e o Cruzeiro 11º com 29. Por enquanto não está numa situação assustadora, porque tem no momento aí 5 pontos a mais que o Santos, ok? Vamos para o último jogo? São Paulo e Fortaleza. Ao contrário do Flamengo, que colocou em campo 6 jogadores que começaram a partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil, no jogo aqui do Flamengo contra o Goiás, o São Paulo não colocou nenhum. Os 11 jogadores que começaram o jogo contra o Fortaleza, nenhum deles começou contra o Flamengo no Maracanã, o jogo de ida pela finalíssima da Copa do Brasil, ok? Então nenhum jogador. São Paulo perdeu em casa. Perdeu em casa por 2-1. Rames Rodrigues acabou perdendo uma penalidade máxima. O Fortaleza abriu 2-0 e depois o São Paulo descontou. O José Wellison e o Lucero de pênalti, marcaram os gols do Fortaleza. E é para se redimir, Rames Rodrigues descontou para o São Paulo, isso já a 33 do segundo tempo. Ele que havia errado uma penalidade máxima. São Paulo vem agora no Brasileiro de 3 derrotas seguidas. Atenção, São Paulo 3 derrotas seguidas. Não vence há 8 jogos, tem na sequência 3 empates e 5 derrotas. E tem 5 derrotas do São Paulo nas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo que volta a jogar no sábado 30 de setembro, em casa, no Morumbi, contra a equipe do Corinthians. É Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians, no sábado da semana que vem, dia 30. Já o Fortaleza, 2 vitórias seguidas. Tem apenas uma derrota nas últimas 6 rodadas no Brasileiro. E, com a vitória atual sobre o São Paulo, dessa quarta-feira, agora são 5 vitórias do Fortaleza nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que ocupa no momento a 7ª posição, 38 pontos, na beirinha aqui da zona de classificação para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. Já o São Paulo estacionou com 28 pontos. Tem jogo atrasado para fazer contra o Curitiba e o São Paulo ainda, certo? Então, é no Morumbi, se vencer vai a 31. São Paulo tem 28 pontos contra 24 do Santos, mas o São Paulo aqui com um jogo a menos em relação ainda ao Santos que vai jogar na rodada. Por falar em jogar na rodada, nesta quinta, 7 da noite, tem Vasco e Curitiba, 7h30 na capital paranaense, o Furacão, o Atlético recebe o Inter, 9h30, jogaço na Arena entre Grêmio e Palmeiras. Aí na sexta-feira, 8 da noite, tem em São Paulo o Corinthians e o líder Botafogo, e fechando a rodada no sábado, 9 da noite, em BH, o Atlético Mineiro contra a equipe do Cuiabá. Para participar aqui, ó, Botafogo líder 51, Palmeiras 44, é o segundo, Bragantino o terceiro com 42, Fluminense o quarto colocado com 41. O Grêmio é quinto, tem 40, 12 vitórias, Flamengo é sexto, tem 40, 11 vitórias. O Grêmio, para voltar para o G4, tem que vencer o Palmeiras. Se o Grêmio não vencer o Palmeiras, fecha a rodada fora do G4. Por quê? O Flu tem 41 pontos e 12 vitórias. Até aí, ok. Saldo 8, beleza? Se o Grêmio empatar, quando a bola rolar na Arena, nessa quinta-feira à noite, o Grêmio vai a 41 pontos e 12 vitórias. Até aí tudo bem. Só que vai ter saldo 7 contra saldo 8 do Fluminense. Então o Grêmio tem a obrigação de vencer a partida para voltar para o G4. Se não vencer a partida, o Grêmio não volta nesta rodada para o G4, ok? Fortaleza 38, Atlético Paranaense 37, Atlético Mineiro 34, são os principais aqui concorrentes às vagas diretas e indiretas da Copa Libertadores da América. Parte de baixo para cima, Curitiba, 14 pontos, vai fechar a rodada no Z4. América Mineiro, 17, fecha a rodada com certeza no Z4. Vasco da Gama tem 20 pontos, fecha a rodada no Z4. Santos 24 pontos, Bahia 25, Goiás 26, Corinthians 27, São Paulo 28, Inter e Cruzeiro e o Cuiabá, os três aqui com 29 pontos na tabela. Lembrando que o Vasco vai jogar na rodada, ó, joga em casa contra o Curitiba, certo? O Santos já jogou, derrotou o Bahia lá em Salvador, duelo direto, abrindo a rodada segunda-feira.
Então, na turma de baixo aqui, jogando aqui o Vasta Gama e o Coritiba, aqui ó, jogo direto na parte de baixo da tabela. Porque a distância está muito grande aqui, ó. Tem 20 pontos o Vasco, tem 14 pontos a equipe do Coritiba. Lembrando que aqui não muda nada, pessoal. Santos, Vasco, América e Coritiba fecham a rodada na zona de rebaixamento. 3 jogos nesta quarta-feira, 4 gols marcados, 1 para Fluminense e Cruzeiro, 3 aqui para São Paulo e Fortaleza. É isso aí.